Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essas palavras foram as últimas que Cristo disse logo após ressuscitar e um pouco antes de ascender aos céus. Na ocasião da grande comissão, ele deu essa ordem a todos os discípulos, e ela nos alcança até os dias de hoje. Porém, pelas nossas atitudes, parece que nós temos fugido dessa missão que Deus confiou a gente. O termo Adventistas da Verdade Presente surgiu após a compreensão desse texto do livro Primeiros Escritos, que diz assim: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda vantagem possível para prejudicar a causa. A pregação das 3 mensagens angélicas, como prestar uma verdadeira adoração a Deus através da música, da alimentação, da vestimenta, da maneira de agir, a compreensão do que é pecado, do que é a natureza humana e a natureza que Cristo possuiu aqui na Terra, baseando-se na Bíblia e no espírito de profecia, e não em filosofias, doutrinas humanas ou doutrinas católicas, a preparação para suportar os eventos finais e a volta de Jesus, a verdadeira educação que os nossos pequenos devem ter e a vida no campo. Todos esses são temas em que a nossa fé adventista do 7º dia foi fundamentada. Porém, quantas vezes você já ouviu uma pregação a respeito desses temas em sua igreja? É bem raro, não é verdade? O motivo de Ellen White ter enfatizado que essas mensagens são as mensagens que devem ser ministradas ao povo é que já na época dela, elas estavam sendo deixadas de lado. E percebendo a negligência com a pregação e proclamação dessas mensagens, é que se levantou um povo, pessoas que estão dispostas a pregar a mensagem da verdade presente, a mensagem que devemos ouvir nos nossos dias. São irmãos sinceros, que amam a Cristo e desejam ver um povo, a Igreja de Deus, preparada para estar de pé no grande dia do Senhor. Se você já ouviu algum tipo de comentário ou termos pejorativos referentes a essas pessoas, não acredite cegamente. Vá conhecê-los pessoalmente e tire as suas próprias conclusões guiadas pelo Espírito Santo. E de todos esses pontos e temas da verdade presente, nesse vídeo eu gostaria de me deter a respeito do último ponto citado, a vida no campo. Infelizmente, ele é um tema muito mal compreendido e mal ministrado por pessoas que são amantes do seu pecado e das comodidades do mundo. São pessoas que, infelizmente, amam mais as coisas do mundo do que a Deus. O método que Satanás tem de agir é o método do pêndulo. Ele age assim em diversas áreas da nossa sociedade. Homens ou mulheres, esquerda ou direita, branco ou negro, trabalhador ou patrão, hétero ou homossexualismo. Você também consegue ver o modo de Satanás de agir nesse pêndulo na nossa sociedade? Pois é, ele também age assim dentro do povo de Deus, dentro da igreja verdadeira. O tema sobre a vida no campo tem gerado grandes problemas por causa dos extremos desse pêndulo. Um extremo crê que ainda não é tempo de irmos para o campo, de que a saída é somente quando sair o decreto dominical, de que temos que ficar nas grandes cidades para podermos pregar para as pessoas que vivem nelas. E essa tem sido, queridos, uma das obras mais perigosas de Satanás e que levará muitos adventistas do 7º dia à perdição eterna. Se tudo deve ser feito quando o decreto dominical chegar, então como que, à luz de Apocalipse 13, você vai conseguir vender a sua casa, comprar uma casa no campo, comprar combustível para colocar no seu carro ou pagar um caminhão de mudança para se mudar, sendo que, de acordo com a palavra de Deus, nós seremos proibidos de comprar e vender? E se devemos esperar chegar até esse tempo para poder nos mudar, como que nós vamos nos subsistir? Que alimento nós iremos comer? Já que os supermercados poderão estar abertos, mas se estivermos na condição de fiéis de Deus e não recebermos a marca da besta,
não poderemos comprar e nem vender. E se engana quem pensa que é nesse momento que o maná vai cair do céu e que os filhos de Deus serão alimentados por ele. Não será nesse tempo, queridos. Nesse tempo, até o momento em que nós devemos fugir para os montes, aí sim, onde nós não teremos a nossa casa, onde não teremos comida daquilo que plantamos, é que Deus irá nos sustentar. Enviará alimento vindo do céu, por meio dos seus anjos. Ele tomará todas as providências para que o seu povo fiel subsista, esteja com vida e resista aos ataques de Satanás dos últimos dias. Eu não quero me deter muito a fundo aqui nesse tema. Se você deseja que eu fale a respeito desse assunto em algum outro vídeo, uma próxima oportunidade, escreva aqui embaixo nos comentários que eu terei um grande prazer de gravar sobre esse tema. Mas vocês lembram o que aconteceu no mundo entre 2020 e 2022, não é verdade? Isso foi uma pálida impressão de o que vai acontecer nos últimos dias, quando todos seremos proibidos de ir e vir, comprar e vender, ter a nossa liberdade de consciência, de culto. Devemos nos preparar, irmãos. E agora, no outro extremo desse pêndulo, nós temos aqueles que infelizmente confundem a ida para o campo com a fuga para o campo. Hoje nós estamos no momento de ir para o campo, de nós nos prepararmos de maneira consciente, organizada e nos mudarmos para longe dos grandes centros. Depois, quando o decreto dominical sair e for imposta uma lei de perseguição aos fiéis de Deus, aí sim que nós devemos fugir do campo para as montanhas. Mas infelizmente hoje muitas pessoas estão vivendo já a fuga para o campo, em clara desobediência aos mandamentos de Deus. A mensagem de Deus para esses dias, a verdade presente, ela é como uma corrente. Se nós rompemos um elo dessa mensagem, toda ela estará destruída, ela será defeituosa e não produzirá o seu efeito de preparar um povo para estar de pé no grande dia da volta de Jesus. E por viverem uma compreensão errada do que é a vida no campo, muitas pessoas estão deixando de ser instrumentos nas mãos de Deus e estão passando a ser instrumentos nas mãos do inimigo e nem sequer estão percebendo disso. O maior exemplo que nós damos a respeito desse tema sobre a vida no campo é sobre a vida de Enoque, não é verdade? E o que o Espírito de Profecia diz a respeito de Enoque? Vida no Campo, página 44. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Cada vez mais, à medida que a maldade aumenta nas grandes cidades, teremos que trabalhar a partir de centros avançados. Assim trabalhou Enoque nos dias anteriores ao dilúvio, quando a maldade era desenfreada em todas as comunidades populosas e a violência reinava na terra. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nela reside, mas ao visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger os nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Esses textos, para muitos irmãos, já está decorado na mente. Eu conheço até músicas que pessoas fizeram a respeito desses versos, justamente para gravarmos essa orientação, esse conselho, essa ordem de Deus para nós de irmos para o campo e sairmos das grandes cidades. Porém, infelizmente, a prática não tem acompanhado a teoria. Ao viverem a fuga para o campo, muitos irmãos têm vivido exatamente o contrário daquilo que Deus designou para nós nos dias de hoje. Estabelecer a nossa residência no campo deve ser com o objetivo de preparar e amadurecer espiritualmente a nossa família, preparar a terra para extrairmos o nosso alimento e, acima de tudo, oferecer tanto os frutos da terra quanto os frutos espirituais para os famintos que vivem nas cidades. A maior missão do cristão é abençoar o próximo com aquilo que Deus te concede de bênção, tanto material, mas principalmente espiritual. Na matemática divina, quanto mais você dá, mais você tem. Mas infelizmente não o mundo, não os cristãos,
Não os adventistas em geral, mas os adventistas da verdade presente têm sido o povo mais egoísta. É justamente o povo que mais prega sobre a morte do eu, que mais prega sobre a entrega da nossa vontade a Deus. É exatamente esse povo que tem sido mais egoísta dentro dos adventistas do sétimo dia. Eu conheço pessoalmente irmãos que saem do campo para a cidade de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e até irmãos que saem uma vez a cada 3 meses para a cidade. Eles tiram um dia para resolver problema no banco, sacar todo o dinheiro, encher os galões de combustível, comprar um estoque de comidas e partir o mais rápido possível de volta para sua casa, para o seu refúgio lá no campo. Não frequentam a igreja, não interagem com a sua vizinhança na roça, apenas vivem ali restritos no seu mundo paralelo. E é aí nessa vida, a vida no campo, onde é o ideal de Deus para as pessoas, em que Satanás consegue formar os mais fortes e poderosos discípulos seus. A pessoa passa o dia inteiro lendo, escutando e assistindo a sermões, participando de salas online de pregação e de oração, e vive nesse ciclo interminável, só se enchendo, se enchendo, se enchendo. São grandes obesos espirituais. E quando essas pessoas esgotam todos os livros do Espírito de Profecia, todos os sermões, todas as salas virtuais, Satanás implanta o mesmo desejo de um dependente químico, o desejo por coisas mais estimulantes, o desejo por uma nova luz. E quando nós falamos sobre nova luz, rapidamente vem em nossa mente os irmãos da barba e do véu, na verdade. É muito fácil criticá-los e apontar os erros e pecados que eles realmente estão cometendo. O difícil mesmo é a gente reconhecer que talvez nosso caminho pode estar sendo o mesmo que o deles. Por viverem completamente isolados num mundo paralelo, as pessoas abandonam a segurança daquilo que Deus inspirou através do Espírito Santo e passam a andar por caminhos onde Deus não está iluminando. Essas pessoas podem afirmar com toda certeza que o caminho está sendo iluminado, mas essa luz não está vindo do trono do Onipotente. E você pode perguntar: mas Caio, como é que você chegou a essa conclusão? Mateus 7, verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A negação da natureza humana de Cristo. Não, Cristo não veio exatamente como nós somos. Ele não é igual a nós. O flerte com o espiritismo. Pessoas que estão produzindo fotos com inteligência artificial ao lado de parentes que já morreram. Decisões sendo tomadas através de confirmações por sonhos e visões. A adoção de pessoas como seus guias espirituais, crendo que Deus se comunica de uma maneira especial com elas e que tudo aquilo que elas dizem são a verdade e devem ser cridas. Os autoflagelos em busca de respostas divinas. A obrigação de fazer pessoas aceitarem uma mensagem específica apenas por um ponto de vista e dizer que quem não crê dessa maneira não será salvo. O panteísmo. Deus falou comigo através do arco-íris. A nuvem é o Espírito Santo que está cobrindo a minha vida e me protegendo de pecar. O sol é Jesus comunicando os raios da sua justiça sobre mim. Tudo isso, queridos, está sendo praticado por irmãos que eu conheço pessoalmente e que eu amo tanto essas pessoas. Muitas dessas situações eu presenciei diante dos meus olhos. São por causa de comportamentos e atitudes assim que as pessoas lá de fora nos consideram como seita. É por causa disso que muitos adventistas nos consideram como dissidentes. Deus diz que repreende e corrige a todos quantos Ele ama. E eu estou gravando esse vídeo, queridos, com toda a humildade possível, para repreender e alertar pessoas que eu amo tanto, que estão sendo enganadas, estão sendo usadas pelo inimigo para enganar outras pessoas também. Mas essa situação de algumas alas da verdade presente não podem continuar existindo em silêncio. Um dos extremos desse pêndulo, que é viver a fuga para o campo antes da hora, tem produzido essa sucessão de desgraças e acontecimentos. É falado e pregado tanto sobre refletir o caráter de Cristo, sobre viver a vida de Cristo, sobre ter a mente de Cristo, mas isso tudo são só meras palavras, porque as pessoas estão vivendo exatamente o contrário disso. O lugar onde Cristo mais passava tempo,
Não era no monte orando, em casa lendo as escrituras ou na carpintaria trabalhando. Todas essas coisas são justas e devem ser feitas por um cristão. Mas o lugar onde Cristo mais passava tempo era onde os pecadores se encontravam. Ele ia para a sinagoga, mesmo corrompida. Ele abraçava as pessoas. Ele ia para a casa das pessoas que a sociedade mais odiava e sentava à mesa para comer com elas. Ele conversava e tratava bem as mulheres. E pasmem, ele não era enquadrado no grande crime e pecado da familiaridade indevida. Queridos, eu sei que tem pessoas que estão assistindo a esse vídeo que não frequentam mais a igreja. Eu estou plenamente de acordo com vocês que as mensagens têm sido superficiais, que as músicas estão completamente em desacordo com a orientação divina. Eu sei que tem muita injustiça e coisa errada acontecendo. Se tem uma coisa que eu não faço, é passar pano e fazer vista grossa à condição que, infelizmente, as nossas igrejas se encontram atualmente. O problema é o seguinte, queridos. Eu quero que vocês raciocinem junto comigo. Você conhece sobre as maneiras corretas de adorar a Deus. Você conhece e pratica as reformas de saúde e do vestuário. Você conhece mensagens preciosas e que realmente transformam vidas. Mas como você acha que outras pessoas terão a oportunidade de conhecerem e viverem essa vida preciosa que você está vivendo hoje? Ficando em casa? Não criando amizade, não se relacionando com ninguém, por mais que você tenha sido excluído. E eu realmente lamento muito isso. Mas será que pelo seu comportamento silencioso e pela maneira como você lida com as injustiças e as perseguições, será que você não está perdendo uma ótima oportunidade para testemunhar e realmente refletir o caráter de Cristo para as pessoas da sua igreja? Queridos, tire um tempo para analisar a sua história. Você conheceu o verdadeiro evangelho, as mensagens da verdade presente, graças a alguém que não se acomodou, graças a alguém que decidiu ir aonde você se encontrava, perdido, sem rumo e afundado no poço da mornidão. Será que, apesar do estado em que o mundo se encontra, em que as nossas igrejas se encontram, não será essa a missão que Deus tem confiado nas suas mãos? E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e entendesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Jesus era alguém que atraía as pessoas para ele, porque ele era uma pessoa amorosa, gentil, cortês, paciente, misericordiosa, compassiva. Nós jamais seremos como Jesus se continuarmos a ser carrancudos, secos e intolerantes. Nós jamais seremos como Jesus se a calça que a mulher está usando, se a bermuda que um homem está usando, se a carne que alguém está comendo nos incomodar mais do que o incômodo que o Espírito Santo está tentando fazer o nosso coração para levarmos a mensagem de salvação a elas. O sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. Assim, é com o contato pessoal e a convivência que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. Não são salvos em massa, mas como indivíduos. A influência pessoal é um poder. Cumpre-nos achegar-nos àqueles a quem desejamos beneficiar. Que voltemos à religião prática, meus irmãos. Vá onde as pessoas estão, ouçam aquilo que elas desejam desabafar, dê atenção, supra as necessidades físicas delas, testemunhe de Cristo e, se for necessário, fale, pregue com a boca para elas. Se você tem algum ministério ou vive cercado de irmãos da mesma fé, rompa essa bolha. Saia para o mundo real, vá distribuir livros, vá orar com as pessoas. Tem aqui um livro fantástico que você pode fazer um trabalho missionário na sua cidade. É esse livro aqui, A Felicidade Plena. Ele é o mesmo que esse livro aqui, O Caminho a Cristo. É apenas uma outra tradução. Esse livro aqui, queridos, ele tem menos de 100 páginas. Se chegar a 100 páginas, deve ter 110, 105 páginas. Esse livro aqui é precioso, queridos. Tem mensagem de salvação, justificação pela fé, santificação pela fé, o amor de Deus por nós, o sacrifício que Cristo cometeu por nós. Aqui tem cura para a depressão, para doenças emocionais. Aqui mostra realmente o quanto Jesus te ama e o quanto Jesus deseja te usar para ser uma testemunha poderosa nas mãos dele.
para levar salvação para outras pessoas. E eu aqui não estou fazendo propaganda, não estou recebendo um centavo para isso, meu intuito não é esse. Mas eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, um link onde esse livro aqui está sendo vendido por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 é muito menos do que um quilo de arroz, um quilo de feijão. Com apenas R$ 2,99, você pode levar salvação para as pessoas. Se passarmos a fazer isso, meus queridos, e distribuir livros, estar ali em contato com as pessoas, entendendo as necessidades delas, nós deixaremos de pregar esse evangelho tão complicado e tão massivo que temos pregado, que tem sido pregado em nosso meio. Voltaremos a pregar aquele evangelho simples, bíblico, mas que é carregado com o poder do Espírito Santo. As pessoas do mundo estão tão carentes de Cristo que apenas um sorriso, um bom dia que você der para elas será o suficiente para elas se entregarem completamente a Deus e terem a vida delas transformada. Não se enganem, queridos. Ninguém vai sair dando alto clamor e pregando a mensagem de salvação pelo mundo afora se continuarmos a viver enclausurados, presos ali no nosso mundo paralelo no campo, evitando o máximo de contato com os mundanos, indo somente para a cidade para comprar aquilo que eu preciso, satisfazer o meu eu, satisfazer as minhas necessidades e não se importar com as pessoas, não pregar nem para os nossos vizinhos da roça. Há mais de 3 meses Deus tem me incomodado a gravar esse vídeo. Eu já conversei com alguns irmãos sobre a intenção de gravar esse vídeo e algumas conversas, algumas trocas de ideias, mas vocês não sabem o quanto Satanás me atacou, o quanto ele lutou para poder impedir com que essa verdade, essa advertência fosse dada, queridos. Eu sinceramente abri meu coração. Tem pessoas que estão se perdendo, pessoas queridas que eu amo tanto, que foram usadas assim e continuam sendo usadas por Deus para me manterem na fé, para poder, sabe, me motivar. Mas infelizmente alguns desvios, algumas coisas erradas estão acontecendo e isso precisa ser alertado porque as pessoas estão caminhando por um caminho de perdição. Infelizmente, muitas pessoas são influentes, têm aí os seus canais no YouTube, têm a sua maneira de transparecer essa influência, sabe? Tem muitos amigos, conhecem muitas pessoas e, infelizmente, têm compartilhado ideias e mensagens que não estão de acordo com a palavra de Deus. É com toda a humildade que eu gravei esse vídeo e eu desejo que ele tenha sido uma bênção para você, que ele possa ter feito sentido na sua vida, que gere transformação, primeiramente na minha vida. Ore por esse servo, se você tiver uma oportunidade, ore por mim, ore por esse canal, ore por esse ministério, porque não é fácil, queridos. Não é fácil. Os vídeos podem ser bons, as meditações que eu gravo podem ser uma bênção na vida das pessoas, mas vocês não imaginam a luta que é nos bastidores das gravações desses vídeos, a luta espiritual, para que essa mensagem não seja dada, para que pessoas não sejam alcançadas, para que eu me encha de vergonha, de covardia. Vocês podem ver a mim, tem pessoas que me conhecem, eu já falei isso várias vezes. Eu nunca fui essa pessoa extrovertida, para frente, que fala, não. Isso é por Deus, é a obra de Deus, a transformação de Deus na minha vida. Porque o natural, o natural do Caio, é ser covarde, é silenciar, é não falar, é evitar o conflito, é querer estar uma boa relação, estar de bem com todo mundo. Mas eu não posso ser covarde. O Espírito Santo não desperta covardia nas pessoas. E ele também não é concedido aos covardes. Eu gravei esse vídeo sob muita oração e eu desejo também que você receba essa mensagem, não do Caio, mas de Deus, também com muita oração, desejoso analisar a sua vida, ver aquilo que você talvez tenha cometido de errado e que, em nome de Jesus, se há um desvio, que volte para o caminho da salvação, para que todos nós possamos caminhar juntos, rumo à eternidade, ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.